Bom dia, sétimo ano. Nossa aula de história hoje ela vai ser direcionada para a correção do teste e do em casa. Então você vai pegar a sua apostila na página 182, 183 e 184, tá? Então vamos primeiramente ao teste. Se tem alguma dúvida anterior ao teste, vocês vão colocar nos comentários do vídeo para a gente ter um lugar só para comentar. Porque até mesmo o professor César falou isso em alguns grupos e eu achei que ele está coberto de razão. Muitas vezes é comentário para todo lado, é muita coisa no grupo, e aí depois vocês ficam achando que a gente não deu atenção devida. Não é isso. Que a gente tem que focar onde vai estar tal coisa. Então, tenho dúvida até agora, eu vou mandar ou no privado, colocando o nome e a sala que é, ou eu vou comentar aqui no vídeo, ok? Então vamos lá, teste. O número 1 vai falar sobre, né, como que era a questão do poder nas mãos do senhor feudal. Então, número 1, confere aí letra A, né? Feudalismo foi um período de mudanças lentas, mas houve mudanças e muitas mudanças, mas foram lentas. Aí letra B, né? Vamos ver por que não é a B. Feudalismo foi um período no qual só havia dependência entre os senhores feudais e servos. Não, havia dependência também com outros grupos sociais, como falou na letra A, os vassalos. C. Como o feudalismo era um sistema de poucas mudanças? Não, eram mudanças lentas, mas eram muitas. Então, C, errada. D. Quem prestava manutenção eram os servos, né? Enquanto os senhores feudais ofereciam fidelidade, proteção eram os nobres. Eu sei, então, ela está errada, porque na camada social, quem oferecia proteção, então, eram os nobres. Número 2 vai marcar a incorreta com relação à produção. A produção, a atividade de produção econômica. Então, ela está ligada à questão daqueles que trabalham e produzem e fazem gerar ali o sistema de troca com poucas moedas. Nós já lembramos disso dentro do feudalismo. Então, sobre a produção econômica, marque a incorreta. Letra A. Relação de trabalho predominante era a servidão? Sim. Relação que mantinha os trabalhadores presos à terra e subordinados a impostos e serviços. Ok. B. Entre as obrigações que os camponeses tinham, algumas eram ligadas à Igreja Católica? Sim, porque eles trabalhavam nas terras, né, que eram da Igreja Católica. E a Igreja Católica, nós já sabemos, uma grande senhora feudal. C. A produção feudal era predominantemente voltada para o comércio? Não. Ela era voltada para uma agricultura de subsistência, alimentando o senhor feudal e a nobreza, e eu não tenho comércio. O comércio vai vir posteriormente com o renascimento comercial e o renascimento das cidades. Então, letra C está errada, como a questão pediu para marcar, Universidade Estadual aí pediu para marcar a incorreta. Na incorreta poderia vir também exceto. D. As relações de ajuda mútua, chamadas de sucerania e vassalagem, estabeleciam princípios básicos que norteavam as relações entre os nobres que cediam terra e nobres que recebiam, certinho. Isso é a sucerania e vassalagem. Não confundir vassalagem com escravidão. Número 3, adaptada do Enem. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. Então, a número 3 é uma questão que vai lidar com o pensamento e as diretrizes da igreja. Repara, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, ou seja, todo mundo tem certeza que vai para outro mundo, então a morte não é um tabu, a morte não é uma tristeza, né? O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente esperando a ressurreição. Pois nada se detém, tudo continua na eternidade. O texto não está perguntando se a gente concorda com isso. O texto está mostrando o que era o pensamento religioso na maioria das pessoas da Idade Média. Ok. A perda contemporânea do sentido religioso fez da morte uma provocação aterrorizante. Então, agora no texto ele compara a morte, né, como antigamente e a morte com agora.
né? E aí isso leva, de acordo com o texto, a um desespero de pensar nas trevas. Ao comparar as maneiras em que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de quê? Comercialização de crenças religiosas? Não. O texto não faz referência a nenhum tipo de comércio. O texto não fala de questões econômicas. Repare que o texto evidencia, né, que na página 182, o texto evidencia o quê? A dimensão espiritual. Então, letra A não tem a ver com o texto porque não fala de economia. B, aumento do medo das gerações atuais em relação à morte? Sim, porque a morte, enquanto na Idade Média ela já era algo, né, vamos dizer assim, totalmente celebrada, porque não tinha medo, tinha-se uma convicção que eu ia para outro plano, que eu ia ressuscitar. Então, letra B, separação entre religião e ciência? Não. Por mais que evidenciou a questão da morte nos dias de hoje, não houve nenhuma comparação com a ciência. D, diminuição da mortalidade? Não, não fala que pessoas deixaram de morrer por causa disso. Não tem nenhum dado, não tem nenhuma estatística, o texto não fez referência. Então lembra, galera, do 7º ano, quando for fazer um tipo de questão, você, igual essa do Enem, que futuramente vocês irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, vocês vão ver que são questões que você usa do que está sendo falado no texto. Vamos agora, então, para a questão de número 4. Assinale a afirmativa que descreve a diferença entre a sociedade de ordens e sociedade de classes sociais. Letra A. Na sociedade de ordens, o clero é o grupo social mais importante. De classe, os proprietários de terra constituem o grupo mais importante, né? Então, nós vamos ver aí que há, né, nas sociedades de ordem, o clero é o grupo social mais importante, e na de classe, os proprietários de terra, não, na de classes não são tantos proprietários de terra, na de classe a gente já vai ver que são os burgueses. B, nas sociedades de ordem não há lei, nas de classe existem leis. Há lei sim na sociedade de ordem. Sociedade de ordem é aquela que eu tenho o clero, os nobres e os servos. Há lei, né? Agora é uma lei da força, é uma lei do controle, né? Então não são leis assim, vamos dizer assim, onde há direitos e deveres. Há, na maioria das vezes, o quê? Deveres. C. Na sociedade de ordem, quase não há mobilidade social. Sim, quem nasceu naquela classe é daquela classe. Mobilidade social é possível. Na sociedade de classe, a mobilidade social é possível. As pessoas não estão presas ao seu grau de nascimento. Sim, né, a sua condição de nascimento. Então, letra C está correta, porque na sociedade de classes, que já é mais de um período chamado moderno, as pessoas não vão ter que viver da mesma forma só porque nasceu daquele jeito. Na sociedade de ordem, sim, era determinado pela sua condição de nascimento. Se era da família tal, não concordo ser da família tal. Não tem problema você não concordar, né? E a própria igreja colocava isso para as pessoas, que já era normal ser assim. Letra D, na sociedade de ordem, as pessoas podem mudar de status social com frequência. Não. Mudança de status social, nós já sabemos que é na sociedade de classe. Ok, o em casa agora, página 183. No em casa, né, quem é o bispo e quem é o rei? Letra A. Então, eu já sei que o bispo, né, ele é quem? Esse que está com, né, a mão assim, e ele tem tipo uns textos, né? Ele está com uma folha, que seria justamente, né, a questão das tradições, do que é escrito na religião. E o rei, né, tem uma atitude da coroa e da espada. E o bispo lá, né, o bispo está assim, que isso aqui indica bênção. B, explique a disposição nas figuras, né? O bispo aparece acima do rei,
Porque nesse período ele era o mais poderoso, observe aí, né? E os dois têm o mesmo papel, o papel que cai do bispo vai para o rei, e indica que os dois, né, o que une eles é a fé cristã. Então o bispo tinha poder e ele abençoava, ele falava, opa, esse aqui é o rei. Então o bispo dava legitimidade ao rei. Então letra A e letra B. Então letra A, né, nós já vimos, o bispo está acima, com a mão em bênção, e o rei com a espada e uma coroa. Abaixo, então, né, o rei acima, o bispo acima, abençoando o rei. O que liga eles é a fé cristã. Número 2. No século XI, o bispo Edmer de Cantuária usou animais para descrever a sociedade feudal. Os clérigos foram comparados às ovelhas, cheios de doçura, derramasse o leite da pregação e com a lã dos bons exemplos inspiravam, né, o amor ardente de Deus. Comparou os nobres a cães que mostravam sua força à medida do necessário para que defendessem os inimigos, os que oram e cultivam a terra. E comparou os camponeses a bois. Considerando o que você estudou, por que ele compara a boi, né? Por que vocês acham, então, que ele comparou os bois? Então, nós vamos colocar aqui, letra C, então, né? Desculpa, gente, não é letra C, é número 2. Comparou a boi justamente porque os bois, então, porque os bois são animais grandes e fortes, né? Mostra que o boi fornece carne, né? Que a vaca fornece o leite, o boi aí entre o boi e a vaca, né? Fornece o leite, o couro, né? E o camponês também tem que trabalhar para fornecer aos nobres, para fornecer à igreja, né? Então o trabalho pesado dos camponeses lembra esse boi que é forte, que está ali também a oferecer algo à igreja. Ok. Número 3. 2 fragmentos. Fragmentos 1 e 2. Fragmento 1. É preciso imaginar esses homens e mulheres vestidos, em grande parte com peles de animais, mas não são bem mais alimentados do que não são mais bem alimentados do que na época neolítica. Falo das pessoas do povo, pois essa sociedade era extremamente hierarquizada. Os trabalhadores eram esmagados sobre o peso de um pequeno grupo de exploradores, homens da guerra e homens da igreja, que saqueavam quase todo o excedente da produção. O povo vivia permanentemente no temor do amanhã. 2. O sistema senhoril criou atitudes de dependência e servilismo entre os seus servos. Suas esperanças de uma vida melhor voltavam-se para os céus. Letra A. Os fragmentos se opõem ou têm posição semelhante. Então, letra A, eles têm posição semelhante, observe aí. Ambos falam da vida difícil, do pobre, da fome e da guerra. Então, número 3, letra A. Tem posição semelhante. Ambos falam da fome, do medo e das guerras. Letra B. Considerando o que você estudou e as informações do fragmento, porque o povo tinha medo do amanhã? Porque, né, viviam em situação de fome e incertezas do que haveria de comer, e também com medo da violência. Então, viviam, letra B, do número 3, viviam em situação de fome e tinham medo da violência. Explique o trecho grifado no segundo fragmento. Volta lá no segundo fragmento. Suas esperanças de uma vida melhor voltavam-se para o céu. Como o dia era difícil, como o dia a dia, o cotidiano deles era difícil, né? O que restava a eles era esperar do céu. Então, o céu era uma esperança de que Deus poderia interceder por eles. Número 4. Explique o título do tópico: Fé
poder e medo, né? Então, fé mostra a dimensão religiosa. Poder, a igreja com os nobres tinham poder de impostos. E o medo, né? Não se sentiam seguros porque a igreja e os nobres impunham e até saqueavam aquilo que sobrava deles. Então, de novo, fé, jogavam para Deus, né, esperança de dias melhores. Poder, viviam submissos a esse poder da igreja. E o medo está relacionado, então, né, à falta de esperança, de perspectiva, porque eles poderiam ser saqueados, eles não tinham segurança. 5. Leia os fragmentos e responda a questão. Fragmento 1 vai falar da caça às bruxas, né, que puniu sem provas, queimou muitas mulheres, né, jogando elas na fogueira. Então foi um período de caça às bruxas, né? Segundo, também fala sobre o medo, né, que se tinha em relação. Então, assim, não investigou, não puniu. Então, vocês leram aí o 1 e 2, que eu deixei como atividade. Não vou ler todos, senão fica muito extenso, né? Considerando o que você leu, em que circunstâncias vem sendo utilizado a expressão caça à bruxa? Hoje, né? O que você pode colocar, então, como resposta, né? Caça às bruxas, hoje ela é usada com a intenção de perseguir, né? De intimidar, de não deixar com que as pessoas pensem diferente. Então, tem um grupo que pensa diferente com relação às coisas, fala, foi caça às bruxas. Então, caça às bruxas nos dias de hoje né, a intenção de intimidar ou punir formas de pensamentos contrário a alguém. Então, alguém tem um tipo de poder. Quando começa a ser questionado, usa-se essa expressão, caça às bruxas. Ok, pessoal? Então, terminamos essa aula de hoje, que foi a aula de correção dos exercícios, do em casa e do teste. Tendo dúvida, deixa o comentário no vídeo, lá no link do YouTube, ok? Tchau, fiquem com Deus e boa correção.